Shabbat Shalom a todos vocês, sejam bem-vindos. Uma honra estar na presença de todos vocês. A presença de vocês que também estão nos assistindo. Muito obrigado aí pela ajuda que vocês têm dado para nós aí, divulgando, ajudando a divulgar o nosso canal. Eu sei que ainda estamos engatinhando, mas temos fé que na hora que passar esse momento conturbado no país, a gente possa levar a palavra de Deus a muitos outros lugares, porque as pessoas estão realmente com um pensamento só focado no que vem pela frente. Pessoas temerosas, pessoas que a gente conversa todos os dias aí com várias pessoas, estão num misto entre esperança e pavor. E a gente procura, nós procurando através dos ensinamentos de Deus, trazer uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, que é o mais correto para esse tempo. Muitos aí estão preocupados com festas, de final de ano, aquela coisa toda, Mas grande parte da população está realmente preocupada com o próximo ano. Essas ameaças, digamos assim, de falta de comida, de que não vai ter alimentação para todo mundo, estocarem, alguns áudios que estão passando pelas redes sociais, mensagens de que abasteçam suas casas, porque virá o tempo complicado, está cada vez mais se tornando uma realidade, infelizmente. Porque não é pela falta de produção, mas sim é porque não vai ter com quem vai estar distribuindo. E se realmente continuar dessa forma, ninguém trabalhando, ninguém produzindo, para que chegue o alimento na casa de todos, realmente nós estaremos numa situação muito complicada pela frente. Nós estamos orando, pedindo a Deus por sabedoria e entendimento. Ele tem nos agraciado nesse tempo aí, sabendo o que fazer e como direcionar as pessoas. Algumas pessoas ouvem, outras, obviamente, não. E as que não estão ouvindo, infelizmente, estão nos procurando novamente, porque não ouviram e querem saber como resolvem o problema agora. Deus é tão misericordioso que Ele dá novas direções, novos caminhos e tem ajudado aí essas pessoas um pouco mais rudes, digamos assim. Então, oremos para que o Senhor nos favoreça nos eventos que estão para acontecer, que uma das coisas que eu mais peço é que não haja derramamento de sangue. Mas, infelizmente, o Senhor tem me mostrado que haverá. Então, peço a Deus que seja pouco, então. Seja pouco. Porque se for muito, nossa terra estará manchada com sangue, e principalmente de inocentes. Então, peço que realmente orem na casa de vocês. Porque o que está para vir, dependendo de como tudo caminhar, se quiserem realmente uma guerra, haverá sangue. Então orem mesmo, de coração. Amém, pessoal? Vamos lá, hoje a nossa porção é a Vaishlach, Vaishlach vai de Gênesis 32:4 até 36:43, Malaquias 1, capítulo 1, de 1 a 27 versículos, e Mateus, capítulo 13. O Vaishlach, significa Ele enviou. Como nós vamos ler aí nos capítulos aí seguintes, a partir do 32:4, Jacó, ele envia os seus servos,
para se encontrar com seu irmão Esaú, a fim de que eles apaziguem, né, a tempestade, né, que todos se lembram de como ele saiu correndo, né, fugindo das ameaças do irmão, e que agora está voltando casado, 11 filhos nas costas, né, 11 meninos, né, mais a menina, e suas esposas, concubinas, escravos e tudo mais. E ele teme realmente por aquilo que possa vir a acontecer com essa família, que é o que nós estamos passando no mundo hoje. O que será que vai acontecer com nossa família? Nós sabemos que Esaú, ele é um homem de guerra, um homem brutal, digamos assim, né, do mundo, e que para ele tanto faz. Então, Jacó procura apaziguar esse tempo, né, do exílio, né, e nesse exato momento procura oferecer para ele sacrifícios gado, né, gado e tudo mais para que ele possa apaziguar. Há uma primeira renúncia de Esaú nesse sentido, mas a insistência de Jacó comove ao próprio irmão, ele acaba aceitando de bom grado tudo aquilo que estava sendo feito como oferta de paz. Isso já nos serve de um alerta para nós, que muitas vezes as pessoas estão fazendo contribuições nos altares das igrejas, pedindo muito mais para aquilo que estão de necessidade. Fazem aí desafios, propósitos, né, e propostas, fazem pacto e tudo mais para atender ao próprio Esaú que habita dentro dela. Quando, na verdade, a melhor oferta que você pode dar é a oferta de paz. E hoje é raro encontrar ofertas de paz nas igrejas. Conversando com algumas lideranças aí, alguns têm prosperado materialmente, vamos dizer assim. Mas, na sabedoria espiritual, estão deixando a desejar. E aí vem a palavra do Senhor que diz que o povo perecerá por falta de conhecimento. E aí nós perguntando para Deus, conversando e pedindo respostas, temos então a direção de que o altar hoje é profanado por sangue de guerra. Pessoas querendo vencer através da fé para atender desejos da própria carne. Ou então, simplesmente porque tem prazer em ser rico, em desfilar em seus patrimônios e tudo mais. E o que mais podemos ver de resposta do Senhor está aí, batendo na porta. Podemos já começar a entender essa direção do Senhor. E isso daí foi muito importante para mim essa semana, onde eu estava meditando justamente nos textos, né, tanto de Gênesis, Malaquias, como de Mateus, meditando em tudo isso daí. É engraçado como Deus mostra para a gente e a gente é teimoso em querer entender. Para reforçar essa revelação, do que está acontecendo nos altares, olha o que está acontecendo de forma política na nossa nação. Está se avizinhando em nós tomarem todos os patrimônios. Está na nossa porta. Está na nossa porta. Já é declarado.
dependendo da situação, do rumo que for tomada, pode perguntar para mim? Pode. Ah, mas apóstolo, mas Deus vai permitir? Existe uma situação que existe chamado livre-arbítrio. Deus vai permitir o livre-arbítrio. Se a população quiser ouvir a si própria, vai ter guerra. E vamos realmente perder tudo. Nós não teremos mais patrimônio. Então esse tão sonhado carro novo, tão sonhado casa própria, aquela coisa toda, enfim, patrimônios, você não vai ter. E não adianta pedir, porque Deus vai revelar para você que tipo, o meu altar está sujo com sangue inocente. E essa é a grande verdade. Qual é a nossa situação do outro lado do livre-arbítrio? Escolher uma decisão onde preserve toda a nossa fé, que irá nos permitir falar de Deus. Enquanto do outro lado, viveremos como no tempo dos apóstolos. Eu não tenho vergonha de me fiar em cavernas, no meio das casas, escondido, eu não tenho vergonha. Mas que eu vou continuar levando a palavra de Deus, eu vou até o final dos meus dias. Eu não tenho vergonha, não. Isso está gravado aí para vocês ouvirem, mostrarem para todo mundo que eu não tenho vergonha. A minha palavra de Deus vai continuar sendo divulgada em qualquer lugar. Podem até nos fechar, mas a palavra de Deus continuará seguir em frente. Tá? Então, revelado isso, vamos às nossas considerações aqui do que foi revelado para nós. Ok? O Washlach significa aquele que envia, né? Que fez o envio dos servos, como a gente disse. Então a gente no hebraico costuma dizer o seguinte, que o envio do emissário vem da palavra shluch. É shlut, tá? Que significa envio do emissário, tá? Que vem justamente no plural shluchim, né? Que é esse é o princípio. Nós sabemos que Yeshua, Jesus, foi enviado para nós. Ele é um shiluch, ok? Assim também os servos também vão fazer a mesma situação. Se nós começarmos a comparar as atividades do servo e as atividades do Senhor, são bem semelhantes. Apaziguar, trazer a paz, ok? Mesmo que de repente tenha que se fazer guerra. Deus temeu por nós, tanto que ele enviou o Filho. Por quê? Nós chegamos a um ponto, antes da vinda do Senhor, onde não haveria mais volta. Não haveria mais volta. O único caminho para Deus seria destruir. Deus designou o seu Filho para vir até nós falar, ensina o povo. E assim ele o fez. Porque tudo que está sendo colocado no chamado Antigo Testamento, como muito gostam de falar, tudo que foi ensinado foi distorcido, como hoje é feito no Novo Testamento. Cada um pega o do seu cotidiano, o seu entendimento do cotidiano, e traz para dentro dessas revelações de Deus a sua vontade.
e joga a responsabilidade para Deus. Aí que vem a diferença. Então, quando a gente entende o que é o envio e o porquê está sendo enviado, porque não é simplesmente, eu envio vocês, ide fazer a obra, ide, como está escrito na própria palavra, ide e pregar o evangelho. Está escrito aí na Mateus. Né? Só que, veja bem, não é somente ide e pregar o evangelho. Tem que falar estrutura. Como nós vimos aqui, Jacó explicando para os enviados o que deveriam falar, como deveriam agir. Tem toda uma estrutura. E se você não entende como Cristo ensinava junto com os seus discípulos, você não buscou, você simplesmente pega aquelas palavras da Bíblia e assume aquilo lá de uma forma linear, sem buscar a profundidade deles, é como se você estivesse nadando numa praia na areia. Sabe aquele pessoal que fica naquela marolinha ali, só se molhando o pezinho, digamos assim? Pode dizer que está nadando, se for dessa forma. A Bíblia, você tem que realmente mergulhar nela. Por inteiro, de corpo inteiro. Por isso que a gente fala que no batismo tem que ser o corpo inteiro. Mergulhe de vez. Você tem que estar mergulhado na sua fé. A sua fé, ela não pode ser, vou botar o pezinho. Até a canela tá bom. Não. A sua fé, ela tem que ser um mergulho verdadeiro dentro da palavra do Senhor. Não quero ninguém dizer que você tem que ser catedrático, pelo amor de Deus. Nada disso. Não precisa de título de doutor, não. De mestre, de bacharel. Não precisa de nada disso, não. A sua fé basta. A sua fé é mais importante do que o conhecimento. O que adianta um monte de conhecimento se a tua fé é morna? Não adianta nada. Então você tem que ser inteligente. Deus dá inteligência para compreender que eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Para que eu tenha o quê? Ensinamento, que eu tenha as respostas, que eu tenha sabedoria e discernimento. Porque senão, você é só mais um que usa a palavra de Deus para o que mais te agrada. Só isso. E não a profundidade necessária daquilo que você foi chamado para realizar. Então veja bem, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, assim como Jacó deu a palavra aos seus servos e como eles deveriam agir. A Bíblia nos ensina isso. Através de vários exemplos, ela nos molda, nos capacita, para que nós possamos chegar ao bom entendimento e à verdadeira estatura da fé. Ok? Então, como a gente sabe que princípio é esse? Usando os mesmos princípios aqui de Jacó. Enviou os servos para revelar o quê? Que o Senhor deles, Jacó, estava vindo ali atrás em sequência. Se nós olharmos para a Bíblia, nós somos os servos enviados. Ok? Todo mundo concorda? Sim. Somos os servos enviados. Para dizer o quê? O que está na palavra de Deus. Então não é simplesmente pegar qualquer coisa na bela vontade e dizer um monte de versículos só para se dizer que é sábio.
quando na verdade você não sabe nem o que você está falando. Vai sair com o ego massageado como algumas pessoas fazem. Fala o capítulo, versículo e tudo mais até. Só que verdadeiramente vivem acamados. Vivem com problemas de saúde na família. Vivem com problemas de segurança na empresa. E vivem com a casa cheia de ministro podre. Parecendo mais sepulcro caiado. Cuidado. Cuidado. Nem sempre aquele que te diz, né? Senhor, nós fizemos a obra, mesmo fala, o Senhor fala, aparta-te de mim. Então não é aquele que chega lá dizendo que é ministro na sua casa, que faz e acontece, mas que nada realiza, que no final das contas, você tem que chamar o ungido de Deus para resolver o problema. A gente diz isso por experiência. Diz isso por experiência. A gente ouve das pessoas que pagou para pastor ir na casa lá e faz oração, fazer isso, fazer aquilo, e parece que e fala assim, a sensação que eu tenho é que a coisa piorou. Aí chama a gente lá, muda. Somos melhores que todo mundo? Não. Jamais. Não somos melhores que ninguém. Desde já deixo declarado isso. Mas uma coisa eu garanto, que quando nos chamam, quem vai é o Senhor. Amém, glória a Deus. Não é o apóstolo, não é a diaconisa, não é o diácono, não é nada disso. É Deus que vai na frente, dando toda a direção do que deve ser realizado. Ele nos prepara e nos capacita antes. Para que quando nós estejamos prontos para o combate do que der e vier. E realmente até hoje o Senhor tem entregue vitórias nas nossas mãos e nas mãos de todos aqueles que nos chamaram. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém. Então nosso objetivo nesse mundo, como nós somos enviados, eu, vocês que estão aqui presentes, vocês que estão nos assistindo, vocês são enviados de Deus. Para quê? Revelar Deus neste mundo, como sempre falamos. Esse é o nosso objetivo. E como nós fazemos isso? Através da sua palavra. Influenciamos o mundo físico, que ele se torne uma morada para Deus. Morada de Deus, vamos ser sinceros, não é igreja. Morada de Deus não é igreja. Não é 4 paredes. Nada disso. Morada de Deus é tudo que Ele criou. Nós temos que ter consciência disso. Quem foi que fez o mundo? Deus. Quem foi que colocou a água aqui? Deus. Quem foi que separou água de terra? Deus. Quem foi que colocou as plantas? Deus. Quem foi que colocou os animais? Deus. Quem foi que colocou o homem nesse mundo? Deus. Tudo é dele. Não é um lugarzinho ou um lugarzão. Tudo é ele. Em todas as coisas ele está. Em todas as coisas ele está. Então nós não podemos simplesmente nos agarrar em 4 paredes. 4 paredes servem para fazer o quê? Ensinar, só como se fosse uma sala de aula. É isso. Se fosse tipo, eu preciso de um tabernáculo, usando os termos antigos, né? Eu não vi, não li, até hoje, mais de 10 anos dessa igreja,
Até hoje, eu não li em lugar nenhum Moisés dizer para o faraó: nós precisamos ir no deserto ali, vamos fazer uma tenda para o Senhor, um tabernáculo para Deus, e vamos prestar cultos a Ele. Moisés foi curto e grosso com o faraó: nós vamos prestar culto ao nosso Deus. Ponto. Eu só preciso levar os animais. Ponto. Mais nada. Não vou erguer tabernáculo, não vou erguer um altar. Só isso. O altar é de pedras. O altar de pedra eu ergo quando eu subo um monte. Vou catando as pedras no caminho, algumas eu levo e ergo lá. É onde serão feitos os sacrifícios de todos os nomes que são confiados a nós. Deus já me deu essa revelação. Nunca, em hipótese alguma, queime os nomes no chão. No chão. Sempre sobre um altar. Sempre sobre um altar. Porque existem diferenças entre eu sacrificar no altar e sacrificar no chão. Quando eu sacrifico no altar, eu estou elevando a Deus. Quando eu sacrifico na terra, eu estou adorando a terra, o mundo. Bem diferente. Podem vir aí os que falarem o que quiserem, que teve revelação de Deus, que sinceramente leiam a Bíblia. Abraão ergueu o altar. Isaac ergueu o altar. Jacó ergueu o altar. Davi ergueu o altar. A travessia do Jordão por Josué, o que ele fez logo em seguida? Pegou as pedras do leito do Jordão e ergueu um altar de 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Foi ou não foi? Então, para todo, ergam o altar. Está aí. Então, você que confia para nós aí o seu nome, né? Confiou o seu nome para nós e tudo mais, pode ficar sossegado, o seu nome jamais será queimado no chão. Sempre será queimado no altar. Ok? Então, continuando. Dentro desse princípio de revelar Deus neste mundo, né, nós precisamos seguir o que a palavra de Deus nos ensina. Se a gente for em Provérbios 1, 2, ele nos fala de sabedoria e disciplina, de compreensão e conhecimento profundo. 1,7, de temor a Deus. Se a gente não tem disciplina, se nós não buscamos sabedoria, não atingimos um grau de compreensão, conhecimento profundo do que Deus quer dizer, e não tememos a Deus, como você quer levar a palavra de Deus ou revelar Deus nesse mundo? Todos vão perguntar: que Deus é esse que você está pregando? Se você não segue princípios básicos, como está no livro de Provérbios. Provérbios ainda dá para nós, ainda no capítulo 6, 22, né? Mandamentos e direção. Isso é importante. Porque o mandamento é lâmpada. Não há abolição de mandamento. Não há abolição de mandamento. Em hipótese alguma. Os mandamentos continuam. Porque são eles que nos disciplinam. E sem disciplina, você não serve a Deus. Ok? Então nós temos que entender o seguinte, que essas direções que Deus está colocando dentro da Bíblia para nós são lâmpadas.
Mas a verdadeira luz, quem é? A Bíblia. Ela é a nossa luz. Quanto mais nos alimentamos dela, mais brilhamos conforme ela nos revela. Por isso que há uma distinção entre trevas e luz. Para que todos tenham essa oportunidade, ok? Então nós temos aqui essas advertências, né? Focada na disciplina, porque são caminhos para a vida. Sem disciplina você não vence na vida. Você não tem como pular etapas. Fazem parte. Fazem parte do nosso dia a dia. Você, quando acorda, muitos já levantam e vão para o banheiro, fazer sua higiene pessoal. Só fala bom dia para alguma coisa depois que você fez isso. Outros já levantam e já estão com o joelho no chão, orando. Depois fica as necessidades pessoais. Outros têm que tomar um café. Cada um tem uma forma disciplinar de agir. Mas uma tem que ser comum a todos. Sem a palavra de Deus, sem se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, sem essa disciplina, você não consegue falar dele, você não consegue revelar ele em lugar nenhum. Você vai viver aquilo que você quer ser. Só isso, como carne, não como espírito. Não podemos esquecer que João mesmo diz para a gente: Deus é espírito. E nós temos que prestar louvor de forma espiritual. Louvor não é quando você vai na igreja lá e fica cantando alguma coisa. Forma espiritual, todos os momentos. Você está respirando, obrigado, meu Deus. Já está de forma espiritual. O Senhor me livrou de um acidente. Já está de forma espiritual. Eu abençoei aquela senhora que estava atravessando a rua. Isso é louvar de forma espiritual. É viver essa forma espiritual. Louvando a Deus é dessa forma. Não é que você pega o microfone lá e sai cantando. Louvar não é só cantar. É adorar a Deus. É adorar a Deus. Louvar vem da palavra Judá. Louvor. Judá, ele não cantava. Ele cantava nos levitas. Ele não tinha essa predisposição. Tinha alguns dons, mas não essa predisposição. Porque o objetivo de Judá era louvar. E o cetro está onde? Na casa de Judá, para reinar. Então você tem que, o seu louvor tem que ser reinante. A sua palavra tem que ser firme, mas ao mesmo tempo doce. Tem que ser forte como um leão, mas ao mesmo tempo simples como um leãozinho, como o próprio Jacó revela antes da sua morte. Judá é como um leãozinho. É isso? Capítulo 49, se não me engano, 48, 49 de Êxodo. Vamos lá ver. A parte final, quando ele profecia sobre toda a casa de Israel. Então, são essas coisas que nós temos que prestar atenção. E estamos chegando num ponto de meio de caminho. Com essa porção, Vaishlah, ela é o meio do caminho. A porção anterior foi Vayetze, que ele partiu, ou seja, a própria partida dele. Nessa, ele enviou. E a próxima, da próxima semana, né, a Vayeshev, que é ele se estabeleceu na terra de Israel. Ok? Então nós temos etapas, como justamente cada porção seguiu um propósito. Ele partiu da sua terra prometida para o mundo, para o exílio. Onde nós vivemos hoje? Exílio.
Ciro. Ah, mas a terra prometida é lá em Israel. Hoje, do jeito que ela está, eu prefiro esperar o Senhor revelar aonde Ele vai estabelecer por final a sua terra prometida. Nós sabemos o monte onde é. Nós sabemos o monte onde é. Como ele fala. E de Sião sairá a sua palavra, a sua lei. Nós já sabemos disso. Essa é a nossa referência. Do mesmo jeito que a lei foi dada onde? No Sinai. Na montanha da vergonha, do ódio. É isso? Então nós temos aqui que começar a fazer certas conjecturas e parar de ficar delongando aí umas situações que de repente pode não ser essa realidade. Porque o grande templo não será construído por mãos humanas. Já descerá do céu totalmente pronto. Por quê? É um templo espiritual. Essa é a grande verdade. Deus é espírito, então descerá o templo espiritual. Ok? Vamos lá. Então o que significa isso? Vai ser da semana passada, Jacó deixou a terra prometida para influenciar um ambiente estranho, que é o que nós vivemos hoje, né? Fora da igreja. Fora da zona de conforto, vai. Ok? A Vashlar, que é essa porção, não satisfeito, inspira outros a se tornarem enviados. Exemplo, Labão. Ele não reconheceu que ele, Jacó, trazia bênçãos para a própria propriedade. O que significa isso? Ele vai se tornar um novo enviado. Ele vai testemunhar de quem? De Labão. Esse anda com Deus. E olha o que ele prosperou aqui na minha terra. Já se tornam referências do poder de Deus em todo o caminho. Então essa é uma função. E a próxima porção é a referência de paz, né? Que a gente vai ver semana que vem, que é a harmonia completa e a busca da redenção. Ok? E nós vamos realmente, qual é a redenção de Jacó? Qual é a redenção de Jacó? Yosef, José, ele traz a própria redenção para o Pai. Ok? Até aqui, está claro, pessoal? Até aqui? Sim. Pessoas vão falar aí, você não vai entrar no embate do anjo? Pessoal, eu acho que já há material suficiente em todos os lugares por aí. E se eu entrar nessa situação, eu vou entrar a partir de agora numa parte técnica. Ela é maçante, é chata e vocês não gostam. Então eu prefiro pular essa parte, porque requer muito tempo, porque cada palavra que está sendo colocada nesse embate tem um peso numérico, tem uma conjugação, uma configuração no hebraico, traduzindo no hebraico. E é muito forte mesmo, e é muito técnico. Então eu vou pular essa situação do embate, mas eu vou colocar em duas situações para vocês. Nome, Jacó e Israel. Ok? Foi assim que foi determinado. Jacó é aquele que representa sabedoria tática. Ok? Habilidade em lidar com a ocultação espiritual. Quem foi que viu o anjo? Jacó. Então ele conseguiu ver o anjo. Ele tem uma habilidade
tática de ver aquilo que as pessoas não veem. Esse é o nome Jacob. Para com aquele negócio do tipo, o Jacob é o usurpador, é isso, é aquilo. Olha a tática militar que ele usa, tanto para conseguir produzir, mesmo sendo enganado, mesmo que ele tenha comprado a primogenitura, ele foi enganado pelo irmão, dizendo que a primogenitura não era dele. Lembram de tudo isso daí? Ou seja, ele suportou todas as tribulações. E mesmo dessa forma, ele via o desenvolvimento espiritual de como tinha que ser feito. Ok? Israel, o que é? Habilidade de ver através do ocultamento. Deus tem uma mania de se ocultar da gente. Ele tem uma mania. Por quê? Para que nós acendamos a luz. Mas eu sou luz 24 horas por dia, vírgula. Vírgula. Menos. Você precisa do interruptor. Você não está conectado com ele 24 horas, desculpa. Alguns aí, por exemplo, que vão fazer uns churrasquinhos e já chega lá e toma uma bebida, tá bêbado, aquele negócio acaba caindo e ficar lá feliz da vida, né? Aquela coisa toda, né? Para não dizer a coisa pior. E de repente, onde está Deus nessa conversa? No bêbado? Ou que você chega lá, vai numa churrascaria e, né? Tudo que passa, você está lá, sai de lá com a calça até aberta, não é isso? Cara, isso é glutonaria. Beberice, glutonaria, esse tipo de coisa. Tudo isso aí está na Bíblia, é condenável. Para quê? Excessos, você não está com Deus. Todos os excessos, até mesmo excesso de jejum. Não, eu vou fazer jejum aí de, não sei, cara, tem gente aí que está criando problemas de saúde. De excessos. Até mesmo excessos para Deus é prejudicial. Você não acende a luz. Você só acende a luz quando é tocado pelo Espírito Santo. Quando você cria o quê? Uma disciplina. E aí você é entregue nesse patamar. Isso é fácil. Ok? Mas da onde vêm os ensinamentos? Eu preciso falar dele aqui, ó. Eu preciso falar dele. Não tenho como fugir daqui. Uma das coisas que se aprendeu durante a vida da casa de Israel é que ela aprendeu a ensinar através de histórias que nós conhecemos do grego parábolas, ok? Parábolas vem do grego, vem da palavra grega, tá? Não é hebraica não, como eu já escutei alguns falar aí, tá? No hebraico é machal, tá? Hebraico se chama, as parábolas em hebraico se chamam machal, ok? Por que Deus, porque o Senhor usa as parábolas como referência? Porque é uma questão da própria cultura hebraica. Mas Cristo só Cristo usava a parábola. Mentira sua. Mentira sua. Se vocês forem lá em Juízes, capítulo 9, versículos de 8 a 15, Jotão, ele começa a contar uma história de quem quer ser o rei das árvores. De quem que ele está falando ali? Da situação que estava sendo vivida ali por Abimeleque.
a forma de parábola para ensinar o povo, revelar o povo, inclusive mostrar para eles como pensar. Então, quando Cristo traz para nós todas as fórmulas de parábola, onde está o fundamento, o ensinamento de todas elas? Onde está o fundamento? Ela se baseia em princípios. Em primeiro lugar, é uma linguagem alegórica. Toda machal, toda palavra, tem nesse sentido uma figura alegórica, mas querendo se revelar a um fato de realidade. Ok? Então, por exemplo, ele já dá logo de cara aqui a parábola do semeador. Logo de cara aqui. As pessoas ficam preocupadas em semear na beira do caminho, no pedregais, nos espinhos e no terreno fértil. Mas não entendem o que significa de fato. Se ficam somente ali na definição do tipo, que nem Cristo fala, o inimigo que vem rouba a palavra de Deus, o outro que é sufocado, né? Tudo isso aqui. Quem sufoca a palavra de Deus? É a própria igreja. Ele está dando referências disso. O pedregoso são aqueles afoitos. São os afoitos. Que já pega o negócio e sai correndo, tropeça na primeira pedra. Já tropeça na primeira pedra. Por isso que ele usa as pedras como referência. Que vai tropeçar nas próprias pedras do caminho dele. Os espinheiros são a igreja. É só você olhar essa parábola de Jotão. Ele vai falar, o espinheiro promete sombra. Quem está prometendo sombra nos dias atuais? A igreja. A igreja espinheiro. E quem sufoca a palavra se você não faz parte daquele grupo? O próprio espinheiro. Aquele que ele sabe fazer. O que é solo fértil? Aquele que se livra de tudo isso. Da própria arrogância das próprias pedras. Que a palavra não entra por um lado e sai pelo outro. Entendeu? E nem fica se vendendo para congregações. Como os fariseus. Como os saduceus. Os doutores da lei. Que queriam fazer o quê? Sufocar Cristo. Se vocês compararem, já que não estamos falando de parábola, quem são os espinheiros da Bíblia no Novo Testamento? Fariseus, doutores da lei, os escribas, todos aqueles que tentaram sufocar a palavra de Cristo. Não tinha prestado atenção nisso. Está vendo? Como precisa da profundidade. Então, voltando, as parábolas, elas têm que ser exemplo. Elas têm, digamos assim, um provérbio dentro dela. Se a gente pegar a sabedoria de Salomão, no livro de Provérbios, você pode ver, toda a parábola encontra base sólida no livro de Provérbios. Como nós vimos agora. Disciplina, né? Quem estava falando agora de disciplina, capítulo 1 do livro de Provérbios, falando de disciplina, sabedoria, compreensão, conhecimento profundo e temor a Deus. Pega a palavra do semeador, você vai ver que todo esse fundamento está dentro dela. Todo esse fundamento está dentro dela. Ok? Então, o que traz para nós as parábolas?
uma coisa que ninguém presta atenção. Que isso é muito importante. A parábola, ela é um prato cheio para dizer o quê? A forma de governo. Como o reino do céu governa. O solo fértil é o reino de Deus. É o reino de Deus. Aquele que habita, que tem a identidade do reino de Deus, é campo fértil. Aí você vem para Cristo e ele olha para você e fala o seguinte: não se preocupe com as coisas do mundo, mas sim com os teus tesouros no reino. Então por que você está preocupado com os bens materiais desse mundo? Ah, mas está a promessa que você vai comer o melhor dessa terra. Concordo? Concordo. Vai se alimentar do melhor dessa terra. Ou seja, nunca vai te faltar alimento para que você trabalhe e conquiste. Ou seja, tem que ter uma ação. Você tem que se mexer. Então ele ensina dentro da parábola a forma do reino. A forma de como ele vai dominar. Né? E como ele compara as coisas. Lembra? O reino de Deus é como o grão de mostarda. É menor Sim, o reino de Deus é pequeno. Mas se tornará imenso. Hoje, ele é pequeno. Por quê? Nós não chamamos ele à existência. Como assim? Por acaso, nós nos dedicamos a Deus da forma correta? Ou os seus limites do tipo, eu vou na igreja e cumpro minha obrigação? Isso não é servir a Deus. Isso não é servir a Deus. Quer ver uma coisa? Você já amou seu semelhante hoje? Você já pediu perdão hoje? São coisas simples que o próprio Senhor já falou. Arrependei-vos. Você já se arrependeu hoje? Ah, não, já sou batizado. Piorou. Você tem que se arrepender todo dia. Porque se você precisou do batismo, é que ainda tem casca pra caramba para tirar. São essas coisas, esses pequenos detalhes que passam desapercebidos. Mas no fundo, fazem uma diferença muito maior do que a sua obra grande. Obras grandes não chamam a atenção de Deus. Não esqueçam disso. O próprio Senhor sempre nos ensinou os pequenos detalhes. Muitos disseram para ele: Senhor, Senhor, nós fizemos isso e aquilo. Se afasta que eu não te conheço. Aparece com grandes obras, grandes igrejas, templos, isso e aquilo, mas não fazem o mínimo. Não fazem o mínimo. Muitas vezes até vão pegar dinheiro no submundo. Ah, mas nós estamos usando para o bem de Deus. Mas uma semente ruim pode dar fruto bom? Pense. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Teu Filho, Senhor, Yeshua HaMashiach, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar a vida de cada um, Senhor, dando mais entendimento e mais profundidade, Senhor. Que o Teu nome seja revelado e o Teu reino seja pleno
em todos nós, Senhor, para toda a eternidade. Amém, amém e amém. Shabbat Shalom, meus amigos. Que o Senhor os abençoe e os guarde.